Estamos aqui em mais um episódio do ASP Talks. Hoje estou aqui com Simone Salomão, consultora em gestão de escritórios de advocacia, tem larga experiência na área e vai hoje ensinar a gente aqui um pouquinho como estruturar um escritório e como evoluir na carreira nesse momento difícil. Simone, aqui, quando eu comecei a fazer, disseram que eu não podia falar nem bom dia, nem boa tarde, nada disso, porque o podcast as pessoas ouvem a qualquer hora. Então eu inverti a lógica e eu falo bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. Isso você sabe que é verdade. Eu falo boa madrugada também, porque pessoas como eu que correm de madrugada e escutam podcast, então eu também estou tentando ser democrático e atender a todos aqui. Tudo bom, Simone? Tudo ótimo. Eu ouvi teu podcast e fiquei pensando. No interior a gente falaria assim, dia, tarde e noite. É isso aí, é isso aí. Dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha. Vamos lá. Eu acho que a sua área deve estar bem agitada atualmente, né? Eu acho que estamos vivendo, eu vejo aqui, nós aqui por estarmos na ASP, a gente acaba também tendo uma visão um pouco privilegiada da situação da advocacia e desses desafios. Eu acho que a pandemia para frente começou a mudar muito a atuação da advocacia e a gente viu acelerar também inteligência artificial, etc. Como é que um profissional hoje começando, enfrentando esse mundo de... Você tem hoje uma velocidade de trabalho muito grande, né? Uma disponibilidade de informação enorme, então vamos dizer, a informação basicamente quase que o conhecimento jurídico puro e simples, assim estou dizendo, as leis, jurisprudência, isso está mais ou menos se comoditizando, né? Está virando algo de fácil disponibilidade. Ações repetitivas com o robô trabalhando, o robô fazendo defesa, etc. Como é que esse profissional que está chegando agora vai conseguir se estabelecer na profissão? Olha que interessante, né? Bom, primeiro, um oi, parabéns a todos os advogados. Eu sou filha e irmã de advogados que partiram recentemente, então um beijo onde quer que eles estejam, né? E parabéns a todos os eternos estudantes de direito, né? Eu acabei de sair de uma palestra da OAB, da aceleradora da OAB, e a gente estava falando sobre isso, porque apesar de ser um excesso de informação e de acessibilidade, isso gerou uma oportunidade de equiparar o acesso à informação, né? Eu lembro dos livros antigamente, os guardados que tinham acesso, que tinham que conseguir, como saía, quando saía. Então, hoje, primeiro, a informação está disponível a todo mundo. A ASP colabora demais com o jovem advogado, permite acesso às publicações. Então, assim, o que eu tenho visto? Realmente o mercado está muito aquecido, o pessoal tentando se organizar, aprendendo a trabalhar home office, trabalhar meio em casa, meio lá, como que gerencia essa informação toda. Então, o advogado, primeiro, você que tem a disciplina, tua esposa também, é o autoconhecimento do que você tem na vida, no dia e nas suas atividades. Sabendo o que você tem que fazer, você consegue, primeiro, priorizar, você consegue delegar, se você tiver alguém para delegar, você consegue falar, aqui eu consigo colocar IA, aqui eu consigo colocar tecnologia, automação. Por exemplo, hoje a gente conhece várias ferramentas que baixam publicação e já põem dentro do sistema. Exato. Mas se eu não tenho, eu tenho a ASP que me fornece, que eu vou tratar. Se eu tenho um volume menor de publicação, eu vou colocar numa IA, numa agenda, numa solução Microsoft, numa solução Google, seja lá qual for, e vou tratar dentro do meu limite. Mas, assim, a disciplina e rotina, e eu posso ser um pouco mais velhinha, assim, vamos dizer, eu não conheço outro método. Você ter disciplina e rotina e saber recursos que você tem para ajudar a se organizar, a como ter uma guarda da informação hoje num mundo de tecnologia em que a informação está toda compartilhada, o que você compartilha numa inteligência artificial, o que você compartilha num sistema, você tem que saber que aquilo tem que estar protegido para proteger o seu cliente, Claro. para todas essas coisas. Então, assim, primeira coisa, conheça o que você tem, os seus recursos, o que está na sua mão e tenha disciplina para gerenciar isso tudo. Eu acho que esse recado vale para todos os tamanhos e portes de escritório. Não sei se era bem isso, essa sua
pergunta, mas para quem está começando, é isso. Saiba aonde você quer chegar, o que você tem e como você gerencia essas coisas. Eu até eu tenho tido assim, de novo, acho que como estamos todos vivendo uma transformação acelerada, acho que nós vamos tateando as soluções e vendo, vamos começando a ter algumas visões de que viria para frente. Para mim tem parecido, quando eu comecei a minha profissão, estava em alta a hiperespecialização. E justamente porque o acesso à informação era escasso. Então, aquele que conseguia ter mais informação e virava um super especialista, por esse acúmulo ou acesso à informação, tinha um destaque enorme. Hoje a gente vive um campo que é o contrário, né? Em 5 segundos alguém me fala um tema, eu consigo ter uma noção de jurisprudência do tema mais de direito aeronáutico que eu nunca tateei na vida. E começa a me parecer que, na verdade, o advogado precisa hoje ter uma formação, aí estou falando mais um pouco de formação e atuação, mais holística, ter uma visão mais, conhecer o direito de uma forma mais ampla, porque a superespecialização, ela hoje é mais fácil de se ter do que alguém que consiga olhar por cima e entender o direito como um todo. Até eu brinco, poxa, quem entende direito tem que saber princípios básicos de direito. Acima de tudo, tem que saber o que é bom senso. O bom senso começa e daí, né, vem o direito, enfim. E aí você consegue ter soluções e daí sim vai cavar a informação que você precisa. Você concorda um pouco com isso que eu estou dizendo? Não sei. Boa, assim que é bom. Não sei se eu concordo. Vou te dizer, porque assim, uma das coisas que eu mais faço é desenvolvimento de carreira. Tá. O que eu aprendi convivendo com advogados desde pequeno? Como qualquer profissão, tá? Como administração, como a medicina e tudo mais. Você tem que ter uma espinha dorsal de conhecimento, né? Você tem que ter um conhecimento, posso estar falando uma besteira aqui, vamos dizer, Constituição e processo civil, que eu acho que é o grande segredo de qualquer advogado, é o cara que conhece profundamente o processo civil. Que é mais fácil. Os criminalistas ficam bravos quando a gente fala isso, mas a gente que é civilista, fala, a gente que, desculpa, o resto, trabalhista, a gente que sabe direito civil e processo civil em qualquer canto. Vou te explicar o porquê. Porque ele é a espinha dorsal. E com isso, você consegue... eu brinco, me desculpe o pessoal de Campinas, que eu detesto dirigir em Campinas, porque você está andando assim na estrada e daqui a pouco passa um negócio assim, você está no meio de um lugar, você está no meio do outro. É como se tivesse uma espinha dorsal e que se passa a trabalhista, que precisa de uma grande especialização, é uma área assim super operacional do direito, que exige muito controle, muito conhecimento. Mas se você tem uma espinha dorsal, você sabe, eu vou até aqui, isso aqui vai esbarrar lá e vai ter uma consequência crime disso, hoje que a gente fala de direitos humanos, por exemplo, sim. né? Aí você pega o tributário. Você tem uma questão societária que vai ter um impacto tributário, que vai ter um impacto criminal, que vai ter um impacto ambiental. Então, a partir dessa espinha dorsal, você conhecendo isso, eu acho que os desdobramentos... Em administração, eu sou formada em administração... Quando você aprende, você fala assim, você não tem que saber tudo, você tem que saber a quem recorrer. É um pouco isso. E é isso. Mas eu penso que eu ainda acho que cada vez mais, agora com a inteligência artificial, os grandes especialistas serão os grandes destaques. Uhum. Por quê? Para você fazer um bom prompt, para você conseguir fazer boas análises transversais, de impactos que uma decisão jurídica tem, porque agora, hoje, num mundo de mídia social, disso tudo, nunca mais é uma decisão só judicial. Ela tem um impacto social, ela tem um impacto de rede, ela tem um impacto de imagem, sempre teve, mas agora com um alcance muito maior. Então, quando você tem o super especialista, mas que ele tem nuances de onde transita e de onde desdobra, eu acho que esse é o cara que vai ser um bom fazedor de prompt, um bom analista do que o prompt gerou, um bom analista de consequências e desdobramentos. Uhum. Então, eu ainda aposto no hiperespecialista, mesmo que conhecimento compartilhado. Mas é isso mas eu acho que você colocou um ponto que
que nossas duas ideias se casam, que é primeiro você tem uma espinha dorsal forte, Isso. E muito mais, como você bem colocou, que acho que são essas espinhas dorsais que você colocou, quem tem uma noção de princípios forte, e às vezes de direito civil forte, consegue depois se especializar, mas consegue ter esse lance de fazer essa atuação, esse olhar de cima, e aí você ter todas as ferramentas aí de inteligência artificial, elas fazem, aí essa pessoa sabe utilizar, consegue utilizar as ferramentas, né? E mais que isso, né? Ela sabe, que eu acho que é uma grande sabedoria da vida. Até aqui eu vou. Aqui eu preciso do meu parceiro. Eu sei que eu não sei. É isso. Eu acho que essa é uma grande sacada da vida, né? E principalmente na carreira da gente. Eu, por exemplo, sou especialista em escritório de advocacia. Eu falo que eu nada sei, eu só sei de escritório de advocacia e conversar com o advogado. Mas, assim, você fala, aqui eu vou, aqui eu não vou. Marketing para advogado. Não, eu sei que ele precisa, mas eu não vou, né? Coaching. Não, eu sei que ele precisa desenvolver a carreira dele, mas eu não faço coaching. Então, assim, você saber os limites da sua atuação e do seu conhecimento, pensando sempre no seu cliente, no seu negócio, eu acho que é uma grande sacada. E aí, pensando aqui de novo, eu aqui querendo, como eu vou vendo as coisas acontecerem, tentando fazer um paralelo com o passado, né? Lá atrás, um advogado aí que fosse um super técnico e que ficasse fechado no seu escritório escrevendo, fosse um grande escritor de peças, super técnico, ele tinha a chance de dar certo. Hoje me parece que o advogado tem que estar muito mais aberto, né? Uma pessoa muito mais para fora, porque o escrever, vamos dizer assim, não estou dizendo que o ChatGPT já replica alguém que escreva, mas muito do só escrever não basta mais, né? Então está sendo passível de substituição, e acho que o advogado, pensando o advogado jovem, quem já está mais para frente na carreira, necessariamente já teve que essas habilidades tiveram que aparecer, porque viver, captar cliente, isso exige outras atribuições. Mas no começo, eu acho que o advogado precisa hoje ter essa consciência, né? Que ele não pode se contentar em ficar lá parado escrevendo só, ele tem que ver a advocacia de um jeito mais amplo, né? As relações em geral, né? Hoje eu estava estudando para essa palestra lá e foi muito legal, porque eu estava vendo, a gente tem que ter presença física, a gente tem que ter presença digital e a gente tem que ter presença simbólica. O que eu achei legal disso? Achei legal porque, por exemplo, outro dia eu achei um clipes no chão. E eu cresci trabalhando no escritório de advocacia, que se a gente passasse e visse um clipes no chão, meu pai falava assim, pega o clipes no chão, migalha de pão é pão, né? E é isso. Então, hoje, se eu vejo um clipes no chão, vem automaticamente. Pego o clipes no chão. Isso é presença simbólica. Uhum. Então, é aquela hora que você conversa com o seu cliente e seu cliente vai fazer alguma coisa, ele vai lembrar que o Léo falou assim, não, por esse caminho não, você fez aqui. Então, o profissional hoje, ele tem que entender que só elaborar a peça não é. Se ele é um cara mais reservado, ele vai ter que ter parceiros advogados que, quando precisar de um especialista, ele vai ter quem alimente o trabalho para ele executar. Uhum. Se ele não tiver isso, então ele vai ter que relacionar com com outros advogados que, precisando de um super especialista, vão acioná-lo. Né? Uhum. Isso, como você falou, tende, porque se a inteligência artificial começar a evoluir, entender, os assistentes jurídicos começarem a se desenvolver, sim, as estruturas, mas nunca vai eliminar a análise crítica. Penso eu, posso estar com uma visão limitada. Claro. Aqui, nesse terreno, estamos todo mundo só com assunções, né? Isso, vamos ver o que vai dar, né? Agora, não tenha dúvida que hoje o advogado precisa se relacionar com o cliente que tem também acesso à informação jurídica. Ele consegue fazer pesquisa em Google, ele já chega lá com um diagnóstico, com um parecer. E com o andamento do processo, né? Hoje. Então, eu vi, não sei, né? Enfim. Você vai dar aula hoje?
você tem que ir preparado para o não preparado, porque o pessoal já chega te questionando do que tem, o que não tem. Então, a relação ouvir e escutar, não entender como crítica, filtrar e posicionar é uma habilidade hoje que o profissional de direito ele tem que exercer, senão ele está fora de trabalhar com time, ele está fora de responder para alguém, porque a gente precisa entender que para crescer tem que aprender a responder para alguém, para cima e para baixo, Sem dúvida. sim ou não, né? E isso é uma inteligência relacional que agora o advogado, aquele famoso que ficava na salinha que o pessoal passava pizza por debaixo, que a gente dava exemplo de aula, realmente ele alguma habilidade digital, simbólica, interpessoal, nem que seja com um núcleo mínimo de pessoa, ele vai ter que ter. E você colocou um ponto que é bem interessante, que eu acho que o advogado vive, o médico vive, né? Porque nós vivíamos antes, nessa fase de pré-Google, vamos falar assim, pré-acesso amplo à informação, que nós éramos autoridade. Então, não havia esse questionamento. Então, você não era acostumado a ser questionado nas suas opiniões, nas suas análises. E hoje a gente precisa aprender a lidar com isso. E acho que todo mundo passou uma fase de transição de irritação com isso. Mas hoje a gente aprende a viver e debater esse tipo né? Estou entendendo, vamos lá. Vira uma dialética até com o cliente. Né? Isso, é uma troca. A gente precisou amadurecer, ser questionado. Professor não era questionado, Exato. A gente não questionava professor. Hoje o professor entra na sala de molde de dó, porque você já vai, ele não sabe o que vem. E você entra hoje numa sala de aula ou numa troca, você não sabe o que vem. Né? Porque a pessoa já pesquisou, já consultou, que nem a gente quando vai no médico, a gente já olhou. Agora eu jogo o exame médico no GPT. Eu faço isso para discutir com o médico, né? Não, todo mundo, então, assim, a gente teve que aprender a ouvir mais e trocar mais. Tanto que tem, às vezes, o lado ruim, né? Principalmente com o médico, né? Tem vezes que a gente joga lá e fala, morri, né? Uma vez eu li uma ressonância magnética, meu negócio, eu olhei e falei, já era, né? Já era. Aí realmente precisa do técnico para te limpar a informação. Falar, né? Então, e é isso que eu acho que não vai ter por enquanto, né? Porque a gente não sabe. A hora que chega uma questão processual, você fala, não, mas esse aqui, que é a questão da espinha dorsal, vai dar a consequência aqui. Então, tá bom, acho que aqui a gente precisa chamar esse cara para ajudar, o trabalhista, ou o ambientalista, ou o tributário, né? Que é você falar assim, olha, você está olhando de uma maneira isolada nesse ponto, mas tem uma amplitude de desdobramentos positivos ou negativos que a gente precisa fazer, que a análise pura e seca, olhando uma única vertente, não vai ter. E esse é o grande olhar do super especialista, que eu sou super fã da advocacia. Eu trabalho muito com a Massa, que eu amo a Massa, eu acho que eles são tudo doido do coração, por isso que eu vou ajudá-los. Mas eu acho muito bonita a advocacia super especialista. Não, sim, também. eu acho, é interessante você ver. É que me parece, assim, quando eu talvez tenha um pouco essa visão, porque a gente vê uma situação que daqui a pouco, se o conhecimento, assim, digo, o especialista é óbvio, é o que a gente fala, quando a pessoa é um super especialista, é o que você falou, ele consegue usar essas ferramentas de uma maneira que quem não não consegue. Mas acho que a gente passa por olhando aí um pouco a forma que a justiça talvez vá começar a ficar, tirando toda a justiça tende penso eu no futuro, a afastar dela cada vez mais as leads de massa. E o que vai restar, porque no fim, as leads de massa, a gente hoje vive um cenário que assim, tem um modelo de inicial, um modelo de defesa e um modelo de sentença. É praticamente três IAs aí brigando entre si, porque o judiciário também está com o sistema. Então, talvez olhando para o futuro, o que vai sobrar efetivamente de litígios aí para discussão de uma maneira um pouco diferente são questões um pouco mais complexas. E aí uma visão que precisa ter uma espinha dorsal para analisar, como você está falando, aqui como vai, aqui para quem vai, aqui pode você pisar aqui, você estraga ali. São vamos falar, grande inteligência. As leads estratégicas aí, né? Que aí você tem essa... A massa, eu tenho uma paixão pela massa, tá? Porque eu acho que o segredo da massa é não deixar gerar massa, né? Tá. Esse é a grande pegadinha. Vai virar grande negociação de água e ar, se você deixar.
Mas eu acho que a grande sacada da massa para os consumidores, e em alguns projetos que eu faço de departamento jurídico, eu resolvo boa parte da massa no saque. É isso. Né? Que esse é o ganho. É. E aí a gente entra num detalhe importante, mas assim, as coisas vão mudar. Não vai ser massa, vai ter um outro back, um outro volume ali. Né? E aí a IA vai entrar, ou o modo de atender o consumidor vai entrar, que nem você entra na época com o celular quebrado, filho, sai muito mais barato eu te entregar um novo do que eu pagar exato. custas, advogado, nanã. Então, você tem um olhar, é isso que eu acho que às vezes a gente deixa de olhar. Não é que vai diminuir, vai transformar o mecanismo, as relações, aonde vai atuar. Se você pega as grandes massas hoje, eles têm negociação, eles têm... Os times é muito bonito de ver. Não, que é outro produto. Na verdade, se você produto. pega do início para hoje, tem essas, né? Você sai já montado com análise de risco, jurimetria, a base para acordo já estabelecida, né? Pô, é interessante. Na verdade, isso você pega é uma história de análise, né, de evolução de programas, de trabalho. É muito interessante. É uma especialização, Sem a massa. dúvida. Uma super especialização, a massa. É a área que tem mais aplicação de tecnologia, né? Eu acho muito interessante, que às vezes a gente escuta isso de uma maneira pejorativa da massa, e eu acho a massa, sim, super especialista. Não é qualquer pessoa que faz massa. Você tem que ser um especialista em massa. Agora, indo um pouquinho para você, obviamente, trabalhou em grandes escritórios, mas não só grandes, pequenos. Mas a gente vê uma realidade, por exemplo, falamos aqui na nossa base de associados, né? Nós temos quase 75 mil. A grande maioria trabalha sozinho. E acho que a grande maioria dos advogados do Brasil trabalha sozinho. Como você, olhando assim, aí não é uma gestão num escritório, é a gestão de um profissional como se ele fosse um escritório. O que você poderia falar de grandes linhas? Eu sei que você poderia passar um programa inteiro falando disso, ou vários dias, mas como que a gente pode ajudar esse profissional para navegar esses novos tempos e o jovem profissional também, que começa atuando assim? A primeira coisa, tudo que a gente falou, o advogado do eu sozinho, ele precisa ter um autoconhecimento dele como ser humano, autocuidado, e eu acho isso fundamental, isso que a gente faz. Você vai correr, eu vou lá conversar com os passarinhos no parque, mas assim, ter uma atividade para si, para organizar a mente. Eu acho isso fundamental. Se nos congressos que eu vou nos Estados Unidos, é a primeira coisa. O autocuidado, ele está altamente vinculado com a produtividade. Né? Então, a pessoa precisa se cuidar, precisa ter saúde, porque ela depende dela mesma. Sem dúvida. Então, esse é um primeiro ponto. Depois, precisa ter disciplina e rotina, e aí eu não conheço outro caminho. Então, assim, como que eu vou me organizar? Pode ser um flip chart, pode ser um quadro na lousa, pode ser a sua televisão e pode ser o seu celular, tá? Só que eu preciso ter um mecanismo. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu costumo falar que é o advogado povo. O que é o advogado povo? Eu atendo o cliente, né? Aí eu vou fechar o contrato, vou fazer o contrato, vou fazer a proposta. Aí eu vou precisar colocar em algum lugar que eu tenho que cobrar essa proposta, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que cobrar, eu tenho que pagar a conta, né? E ao mesmo tempo que eu tenho que ver tudo isso, eu tenho que divulgar que eu faço isso. Então, eu tenho uma maneira de ser visto. Meu pai costumava falar, quem não é visto não é lembrado, né? Então, você tem que ser visto. Então, eu tenho que cuidar ter conhecimento, captar cliente. Eu tenho que, depois, fazer o contrato. Eu tenho que dar o aceite no contrato. Eu tenho que me organizar para faturar. Eu tenho que pagar a conta e tenho que ver se eu estou tendo rentabilidade. Então, eu já tive que fazer uma parte comercial, eu tive que fazer uma parte de divulgação e eu tive que fazer uma parte de gestão financeira, né? Aí, eu tenho o quê? Que colocar na minha agenda como eu vou cuidar daquele caso. É um caso de contencioso, que eu falo que o contencioso que o pessoal fala, ele tem babá, que é o judiciário, que fica ali avertando ele. Ó, você tem que fazer isso, você tem publicação.
Se você trabalha com consultivo, você precisa ser mais organizado ainda. Consultivo, societário, você precisa ser mais organizado. Você que estabelece o prazo, Porque né? O teu cliente, enfim. é isso, outro... você é cobrado diretamente pelo cliente. Então, você tem que ter mais controle ainda. Como você vai fazer isso? Você vai fazer num sistema que hoje a tecnologia está acessível para todo mundo, você tem várias opções? Não, eu vou fazer num caderno, beleza. Faça no caderno. Mas você sabe onde você vai guardar esse caderno? Você sabe aonde você pode transitar com esse caderno? Você sabe que você pode esquecer num avião, num táxi, tem informação do seu cliente? Você vai fazer numa planilha Excel? Ok, como que você salva? Tem senha? Tem proteção? Porque hoje tudo tem LGPD, tudo tem informação confidencial. Então, assim, como que eu vou controlar isso? Bom, é contencioso? Quando que eu tenho que fazer o prazo? Quanto tempo eu tenho que me preparar para uma audiência? Então, assim, quanto tempo que eu tenho que recolher a guia? Eu tenho que esperar o processo andar para recolher a guia, ou a hora que eu já sei a coisa que eu vou fazer, eu já recolho a guia, já entra no meu financeiro. Então, eu tenho que parar, organizar e falar o que cabe em mim. Quantos processos eu dou conta de tocar? Quantos contratos eu dou conta de assumir? Quantas famílias eu dou conta de atender? Isso no interior é muito comum. Eu atendo família, eu atendo uma empresa, eu às vezes sou um departamento jurídico de uma empresa, né? Isso. Eu sou o cara de confiança e virei o departamento jurídico do cara. Então até aqui eu dou conta. Passou daqui, eu vou ter que chamar um parceiro, eu vou ter que contratar um estagiário, eu vou ter que contratar um correspondente em algum lugar. Então, assim, saiba o que cabe no seu bolso. Tanto para entrar quanto para sair, tanto para você gerenciar. Então, assim, não tem como... Eu não conheço, pode ser que tenha uma geração mais jovem assim, mas eu não conheço autocuidado e autogerenciamento. E estudo continuamente. Aí é contínuo, aperfeiçoamento é contínuo. E você acha, quando que o profissional, assim, porque... É até a grande questão, né? Se a gente volta para o passado, a regra era justamente o advogado trabalhando sozinho, né? Aí você vem as sociedades, as super sociedades e tal, mas hoje você ainda tem uma maioria trabalhando assim. Você acha que essa cultura vamos dizer, que a reunião em sociedade de advogados deveria ser mais incentivada? Esse profissional, às vezes... desde cedo, vamos dizer, se explicar, falar, olha, talvez a reunião em sociedade faça mais sentido pensar nisso, porque a organização de trabalho seria mais fácil, ou você acha que, não, pode-se, na verdade, comece assim e veja depois, e se for assim, em que momento que veria que o advogado tem que pensar, acho que eu preciso ter sócios, porque ou você expande... associando ou você expõe com sócios ou com associados, né? Enfim, são dinâmicas de crescimento de escritório diferente. Mas você acha que deveria ser uma prioridade essa organização em sociedade ou não? Ou você acha que esses mundos... Isso é casuístico, né? Cada caso é um caso. Eu vou te falar o que eu falo para todos os meus clientes, tá? Eu nunca olho a pessoa. Eu sempre olho o escritório. Tá? Seja ele de uma pessoa só, seja ele de duas, seja ele de 100. Eu estou no escritório agora em Blumenau. Você olha o estabelecimento se fosse comercial, que não pode dizer, mas é a lojinha. É a sociedade, Eu estou num escritório maravilhoso agora de 900 pessoas em Blumenau. Uau! Né? Então, assim, e vive falando, não. O que o escritório precisa, né? Respondendo isso para você, eu diria que ter sócios ou ter um time é humanamente e socialmente importante para o desenvolvimento humano e para o cliente, para o negócio. Porque eu posso sair daqui e ser atropelada na esquina. Se ninguém souber o que eu estou fazendo, meus clientes vão ficar para trás. Então, é uma irresponsabilidade corporativa com o meu cliente se eu não tiver alguém para continuar o meu negócio. Porque ele vai ter prazo, ele vai ter negócio, ele pode estar numa aquisição, eu posso estar fazendo uma grande aquisição, né? Então, eu acho que você tem uma... Funciona advogado sozinho? Muito. Tanto que tem aí. É a grande realidade. Né? Como eu vejo, como pessoas que querem se estabelecer, crescer, ter isso como carreira, porque eu separo, tá? O advogado que tem o trabalho e a administradora e o médico que tem o trabalho e as pessoas que querem ter carreira. Carreira é patrimônio. Né? Trabalho é trabalho, você pode mudar amanhã, vender brigadeiro, como muita gente a gente conhece que parou de advogar e foi vender brigadeiro. Ou você pode escolher construir um patrimônio com a sua carreira. Se você quer ter como trabalho, ok.
continue sozinho. Se você quer ter uma carreira, se você quer estabelecer relações duradouras com seus clientes, procure construir uma sociedade. É fácil? Não, não é para ninguém. É gostoso? Não, não é para ninguém. Mas é negócio. Porque... E até para aquela primeira questão que você colocou, né? Para o cuidar de si mesmo ajuda você ter alguém, né? É isso. Hora de ter umas férias, poder se dividir, né? É muito importante, né? Você ter uma estrutura aí que te dê apoio e que você dê apoio a outro, né? Numa hora dessa, né? Porque a gente passa por um monte de situação. Férias é o lado bom, mas tem situação de doença, situação de gravidez, né? Paternidade, tudo isso, né? Então acho que é importante. Tem até esse lado humano que é importante que você está colocando. E você não pode deixar teu cliente na mão. Exatamente. Você tem que se preservar e você tem que falar, alguém vai atender o meu cliente. Alguém vai atender, exatamente. Né? Então, por isso, eu acho que é importante laços. Exato. E aí, assim, constituímos uma sociedade. Eu sei que você também vê isso acontecer. Dá algumas dicas aí de estruturação, de partilha, que a gente tem muito, né? Bom, vira aquelas brigas. Eu que trago o cliente, eu que trabalho. Mas mas esse cliente gera mais, essa área, tal. Linhas mestras, de novo, a gente pode ter um trabalho para um programa inteiro e não afasto a gente fazer aqui uma série, né? Uma série, gestão de escritório e desenvolvimento de carreira. A gente fala capítulo 1, né? Como estabelecer remuneração, mas aqui, conceitos básicos, né? A gente tem aquela velha, eu que trago o cliente, 20% é meu. Eu que trabalho. Como que você pensa, como que você acha que tem que começar uma linha de partilha de honorários aqui, de partilha de resultados, vamos falar assim, entre sócios? Primeiro entre sócios, mas também como você pensa um desenho adequado de associados. E acho que isso veio mudando com o tempo, né? Acho que a gente tem visões hoje muito mais empresariais do que eram antes, né? É um trabalho que eu acho mais bonito de fazer. E eu acho graça, porque eu não sou, Claro. Eu não sou advogada, e eu acho uma graça eu ajudar nesses trabalhos. Mas o primeiro passo, escreva enquanto ainda está tudo bem. Sem dúvida. Fica amarelo para não ficar vermelho mais tarde, não é isso? Porque assim, o que é comum? Vou dar um exemplo. Todo mundo está trabalhando num escritório. Aí chegou naquela fase de pleno, que você não cresce, tá bom, juntou com o coleguinha do lado, com o meu colega, e vou montar um escritório, então a gente vai montar o escritório e a gente não vai fazer igual aquele escritório fez, porque a gente não concorda. Aí daqui a pouco tá fazendo tudo igual. Então assim... Ou pior. A hora que sair, e amigo, irmão, e assim, é muito engraçado, porque não, nós vamos dividir tudo igual. O dividir tudo igual não tem, né? A gente precisa reconhecer as diferenças. Junte-se com quem é diferente, acho que é outro ponto. Junte-se com quem soma a você. Se você é um cara mais centrado, de escrever, de cuidar de número, contrate alguém que é bom de relacionamento, porque é muito difícil você achar isso num perfil só. Tudo é importante. Então, os acordos têm que ser palatáveis. Eu posso te dizer uma regra e ela não ser palatável para vocês. Então, as regras e os acordos têm que ser palatáveis. Então, se eu vou, por exemplo, você colocou... Nós vamos considerar horas de trabalho? Vai ser um critério de remuneração? Legal. O que é hora de trabalho? Sair para captar e correr no parque, jogar golfe, ir em velório, ir no coquetel, é hora de trabalho? Se gerar negócio, é hora de trabalho. O cara que fica sentado produzindo, é hora de trabalho? É hora de trabalho. E o cara que está cuidando do time, da distribuição do trabalho, do protocolo, da tecnologia, é hora de trabalho? Então, esse cuidado precisa ter. Se eu vou considerar hora de trabalho, o que é hora de trabalho para vocês? Né? Primeiro o conceito, né? Primeiro Vamos ajustar o conceito. Se depois eu tenho uma unidade em São Paulo e uma unidade no Rio de Janeiro, né? O que nós vamos considerar? O gerenciamento de equipe ou o gerenciamento da unidade? Nós teremos gerenciamentos diferentes ou nós teremos um escritório único? É outro ponto também. Eu gerenciar time, eu gerenciar pessoas, porque às vezes eu tenho o cara que está captando, mas eu tenho alguém dentro que está absorvendo o trabalho, tratando o trabalho e distribuindo o trabalho. Isso também tem que ser considerado, né? Indicação de cliente. Eu pago para parceiro?
Quanto que eu pago para o parceiro? A gente tem um limite de 15%, 20%. E se eu capto dentro do escritório, o que eu ganho? Eu ganho isso ad eterno? Ou eu ganho isso por 2 anos, porque senão eu vou ficar acostumado com aquele dinheiro e não vou atrás de mais cliente. E eu preciso ter mais cliente. Aí entra, captou no primeiro é teu, mas depois o cliente fica pelo serviço prestado, que né? nem é mais o cara que captou. Né? Isso. Então eu posso ter cliente novo e caso novo. Eu posso ganhar indicação por cliente novo, mas também eu posso ganhar indicação pelo caso novo dentro do cliente, que eu não estou deixando o cliente morrer. Sim. Né? Eu posso ter, por exemplo, tempo de casa. Pode ser que seja palatável para aquele pessoal o tempo de casa, porque se eles estão sócio há tanto tempo, se ele está lá há tanto tempo, é porque está dando certo. Né? Então, pode ser um critério? Pode ser um critério. A participação societária pode ser um critério, seja ela de serviço ou de patrimonial? Pode ser um critério. Cada um tem o mesmo peso? Como você quiser. Né? Ampliar novas áreas, abrir novas áreas, pode ser uma medida, pode ser um critério para remunerar? Pode ser um critério. Eu posso ganhar sobre uma área e posso ganhar sobre outra área, desde que seja estabelecido o acordo. Eu posso ganhar porque vim falar um podcast com o Léo, na ASP, e ter ido fazer palestra, que a gente chama de critério institucional. Eu sou a pessoa que dá cara. Legal. E como é esse critério? Pode ser um critério regional. Olha, eu tenho um sócio que faz o institucional local em São José do Rio Preto. Mas eu posso ter o cara que fala em Portugal, na Inglaterra. É o mesmo critério? É o mesmo peso? Uma coisa de repercussão local e uma coisa de repercussão nacional? Então é muito você olhar a instituição e, obviamente, as pessoas para achar, dentre esse leque enorme de possibilidades, o que é palatável para eles. E o que é mensurável. O que é mensurável e palatável. É isso. Tá? E é um leque infinito. É um universo, né? muito legal. E outra coisa que é importante, a hora que sentar para fazer, considerar possíveis saídas. Sim, né? É super importante. É saída por doença, se vocês vão ter seguro, não vão ter seguro, não pode levar cliente porque a regra não permite, mas o cliente que escolhe hoje em dia. E como que fica isso? Então, vamos estabelecer assim, se o cliente quiser ir com você, fica uma parte pelo histórico que teve, não sei. Então, também, de novo, as saídas são múltiplas escolhas, como que vai ser remunerado, o valuation, como que vai ser calculado, o valor da cota patrimonial, tudo que pode dar confusão, você colocar... Pode ter sucessão de família ou não pode ter? Né? Tem que ter evolução profissional, enfim, são vários pontos importantes que é muito legal, é uma discussão muito legal. E como você vê assim, porque eu acho que tem uma... Aqui nós estamos, até, acho que a gente falou um pouquinho, até quando a gente está tratando, né, do contrato, estamos falando da sociedade, às vezes você vê... Mas, por exemplo, como a gente vai ajustando essa remuneração para os mais jovens, a gente vê essa tensão que acho que hoje acho que ela tem de novo, percepção que às vezes pode estar errada, mas você tem uma base, mas as pessoas se conversam, então a gente ouve às vezes os profissionais falando, mas você talvez tenha esse diagnóstico ali muito mais posto. Tem uma aparência que que os mais jovens hoje eles têm um pouco mais menos paciência, uma visão mais curto-prazista, né? Tanto do ponto de vista de remuneração, quanto de perspectiva de carreira mesmo, de fazer algo. E você acha que isso é um fato? E sendo um fato, como é que a gente lida com essa gestão de remuneração de uma forma estruturada? Porque também a instituição ela não pode ir além do que é possível, né? E é um embate, vamos dizer assim, embate não, mas um conflito que não é saudável, eu acho até, mas é um conflito dentro da organização de interesses aqui nessa situação. Então, primeiro, você acha que existe mesmo esse fato de parecer ter essa visão mais curto-prazista? E 2, como é que a gente arbitra esse conflito dentro desse novo contexto, né? É um ponto extremamente profundo, né? Porque isso vem de como nós estamos criando os nossos filhos, de como nós somos criados e de como nós estamos criando os nossos filhos e essa geração intermediária. Sim, eles têm pressa, porque nós fizemos eles ter pressa, né?
eles têm aquele conceito do 1 milhão. Eu tenho que ter o meu primeiro 1 milhão na conta, né? Assim que possível. Né? E eu mando mais que você teve algumas faculdades que tiveram esse problema, inclusive, tiveram que remodelar, porque o pessoal estava saindo discutindo com você como se ele tivesse anos de experiência e vivência como você. Então, de posicionamento, de postura. Então, o meu ponto para isso é, sim, eles vêm, mas nós nos tornamos líderes mais fracos, mas a gente está fugindo do conflito, filhão, aqui não é aqui, filhinha, não funciona, que você quer ganhar dinheiro desse milhão, vai para o mercado financeiro. No escritório, a realidade é essa. E aí você precisa ter uma escala de remuneração para dizer, eu não chamo mais de plano de carreira, eu, Simone, chamo de diretriz de carreira, que é um norte de como a pessoa pode crescer. Porque ela pode crescer indo para a controladoria jurídica, ela pode crescer indo para uma superespecialização, ela pode crescer indo para a gestão, ela pode crescer indo para a captação. Se você quiser crescer para a captação, eu vou te pagar 10%. Se você trouxer um caso de 10 bilhões, você vai ganhar o seu milhão aí, né? É isso. Agora, se a gente ficar aqui dentro, a remuneração nessa sua faixa que você está, eu espero essa entrega de você e você vai ganhar isso aqui. Se for muito bem, o escritório for rentável, você pode ganhar 3 bônus, 4 bônus, 5 bônus, mas é esse intervalo. E é isso que nós temos. Então, assim, falta também a clareza daquilo que a gente falou, da gente aceitar ser questionado. Porque antes a gente não questionava, a gente trabalhava de graça. É isso. A gente fazia estágio de graça. Né? Era assim. E aí a gente fica meio assim, mas como que essa pessoa está me questionando? Não, tudo bem questionar, porque elas estão cuidando da carreira que a gente não cuidava. A gente delegava para outra pessoa cuidar da carreira. Então eles estão, se você conversar com meu filho que trabalha no mercado financeiro, ele vai falar, eu quero dinheiro, vou trabalhar 10 anos, vou ganhar esse tanto de dinheiro, depois vou ver o que eu vou fazer da vida. E a gente tem que ter esse argumento, olha, aqui no escritório de advocacia é assim, né? Deixa eu contar para você. Você pode ir para departamento jurídico, você pode prestar concurso, você pode fazer... No escritório funciona assim, é isso que eu tenho para te oferecer. A advocacia, eu não sei se você concorda comigo, eu costumo dizer que a advocacia é uma carreira, como você disse, e é uma carreira que é uma maratona, não é 100 metros rasos. Então você não vai ter que explodir, você não vai resolver tudo e ganhar tudo agora. Você tem que correr uma vida. E aí, quanto mais tempo você está no jogo, eu acho que a vantagem é só essa, que me parece diferente da maratona, é que você vai cansando. Na advocacia, você vai ficar, cada vez que você continua no jogo, cada quilômetro que passa, você está mais estabelecido e a chance das coisas darem errado vão ficando cada vez mais longe. Mas essa paciência hoje é difícil de se ver, né? Mas eu acho que aí entra o meu ponto de liderança. É o sentar e conversar como orientador. Filhão, vamos lá. Você tem 1000 opções. Grana é o lance? Porque se você ficar comigo aqui, você vai ganhar nisso. Esses clientes, esse é o meu tipo de cliente. Porque tem gente que está na massa, não quer ficar na massa. Quer ir pro... Bom, tudo bem. Você quer mover para cá. Você quer ser super especialista. Então, você precisa comer essa grama, esse jardim, essa florzinha, né? Isso você vai galgar, vai ter experiência, vai precisar ser reconhecido nos tribunais, o mercado precisa te reconhecer como especialista, não é você que se reconhece como especialista, o mercado precisa te reconhecer como especialista, os clientes precisam vir com você te reconhecendo como especialista. E aí você vai mostrando para ele isso que você traduziu super bem. É uma coisa que se constrói. E é o que eu tenho aqui. E não ter medo, tem muita gente boa. Agora, se você pegar um super talento, fala, filhão, eu quero você aqui. Eu sou super favorável de mapa de talentos. Mapa de talentos. Por isso que eu não gosto mais do plano de carreira. Porque você pode ter uma diretriz de carreira, mas você pode ter mapeado um talento lá que fala, cara... Ponto fora da curva. Eu vou te tornar sócio hoje com essa coisa e nós vamos... Precisa ter o olhar para o talento. O talento tem que ser tratado diferente. E às vezes até, vamos dizer assim, a coragem de tratar diferente e bancar e explicar dentro de uma instituição, né? Porque também fica... Me parece que hoje, assim, a gente até vê esse questionamento da meritocracia, né? Tem até o livro do Sandel hoje, questionando de forma... Tem gente que questiona a meritocracia com o lado de que vem tudo da genética, enfim. Então, a gente vive um certo questionamento. Então, muitas vezes, lá você, como líder de uma instituição, parece que você sempre tem que estar acanhado
de incentivar o mérito, de falar, esse cara tem mérito, é uma pessoa, não, parece que a gente tem que ter algo mais ou menos hoje posto, que tem que tratar todo mundo de uma forma igual, porque senão parece que tem um certo tratamento não igualitário, etc. Parece que está todo mundo meio travado com isso, mas na verdade as sociedades todas, assim, em todos os ramos, as coisas cresceram assim, né? Com incentivo ao talento. Se você vai jogar um jogo de futebol, você não muda as regras. Você pode pôr um homem, uma mulher, um negro, um índio. As regras do futebol continuam as mesmas, certo? Você não vai estabelecer regras por isso, por aquilo. Então é a mesma coisa. Você tem princípios de regra, de remuneração ou de evolução na carreira. E isso é respeito humano. Isso é respeito humano. Olha, eu não estou te olhando por isso ou por aquilo. Esses são os critérios para o meu negócio, de novo. Eu não estou olhando... É importante eu olhar para as pessoas, são elas que fazem o negócio. Mas eu tenho critérios que são importantes para o negócio crescer. Sem dúvida. Né? E esse jogo, assim, independente do que você é, né? Ou como você é. Eu te aceito do jeito que você é. Mas para o meu negócio crescer, eu estabeleci isso para ele crescer. Vamos junto? É isso. Você pode ser bom, você pode ser excelente para cá e não tão bom para outro, e assim vai, né? Não é nada pessoal. De novo, tem que ser palatável para todo mundo. É isso. Né? Simone, aqui o tempo andou muito, então eu vou te fazer a nossa última pergunta aqui. Acho que pelo que você já falou um pouco, já dá para sentir sua posição, mas de novo, vou voltar lá para o começo. Estamos falando desse mundo para frente que a gente não sabe muito para onde vai, do desenvolvimento das profissões. A gente vê que se a gente lá atrás na mecanização teve os trabalhos de colarinho azul sendo limados, agora a gente nessa segunda fase seriam os colarinhos brancos, e dentre eles os advogados, vamos dizer assim, estariam em risco. Como é que você olha para frente? Você recomenda que as pessoas continuem, quem está chegando agora, vá ser advogado olhando para frente, ou vai pensar em fazer outra coisa da sua vida? Eu acho sensacional o leque que o direito dá para as pessoas. Não vai acabar nunca, e que talvez eu volte aqui e falar, olha, gente, eu errei, me desculpe. É uma profissão tão polivalente, a amplitude que ela dá humana, social. Se eu quiser gerenciar uma empresa, eu gerencio. Você estava aqui com o Calil, que eu escutei o podcast. Que carreira maravilhosa, né? Você tem o Súcar, que é advogado e que hoje manda em mim, né? É meu diretor numa empresa de tecnologia. Você tem grandes pessoas... Uma vez eu estava fazendo um escritório de previdenciário e falava, o direito previdenciário vai acabar, o de precatórios vai acabar. E aí eu fui conversar com um senhor que era um gênio. Ele falou assim, Simone, sempre vai ter alguém fazendo coisa errada. Sempre vai ter alguém precisando defender, consertar, seja contratualmente, seja para briga de A com IA. Sempre vai ter alguém para negociar, para conciliar, para olhar a luz do impacto nos direitos humanos, para olhar sobre o ambiente, o meio ambiente. Então, o olhar do direito, às vezes a gente fica com essa coisa... pelo contrário, eu acho que a IA só vai ampliar essa atuação maravilhosa, que tem que ter alguém que defenda você, ou que saiba olhar com esse olhar e criticar o que vem por aí. Então, assim, o que eu acho? O advogado preso na advocacia é um ponto. O advogado que ampliar, sabendo que a análise crítica jurídica é uma infinidade de oportunidades, esse vai ter espaço para sempre. É isso. E você sabe que outro dia eu li uma reportagem que era que quem agora está sendo vamos dizer, a formação dominante entre CEOs são os formados em direito, que é a nova onda, né? Depois tivemos muitos administradores, engenheiros, e agora está chegando justamente nos advogados, porque você tem uma época de maior litigiosidade, muita necessidade de relação com estados. Então, pessoas que têm uma habilidade que quem atua no direito acaba tendo, de lidar com gente, de lidar com conflito, de consertar essas situações, são as pessoas que estão sendo valorizadas
como CEOs. Fomos dominantes na política, né? Historicamente, são advogados do mundo inteiro, formados em direito. Diplomacia, presidentes, políticos, sempre, enfim. Então, eu também comungo aí eu sou um otimista com a nossa profissão, só vai mudando, né? É isso aí. É isso. É isso. Simone, muitíssimo obrigado. Eu acho que sobra muita coisa para a gente falar, que você precisa estar aqui para fazer curso, essas coisas, porque é muito tema, né? Tem muita coisa que você pode ajudar o advogado, os estabelecidos, os jovens. Então é muita coisa. Te agradeço muito, foi muito legal. Eu acho o máximo, gente. Se deixar, eu fico falando, vem dar aula, vem falar, porque é uma troca, né? Essa troca é que faz a gestão viva. É Né? isso. Então eu só posso te agradecer, foi uma honra, dia, tarde, noite para todo mundo. É isso aí. Quando cada advogado evolui, o segmento todo evolui. Sigam, porque ó, eu sou meio fora das redes, só tenho LinkedIn, eu vejo que ela posta, é muito importante. É isso aí. Obrigado, isso aí. Simone. Obrigada. Obrigado a todos. Até a próxima.